O Maruan, segundo a informação ali da própria promotoria, ele está dentro do veículo e ali aproxima o Fábio. O Fábio dá ali 3, 4 tapinhas no capô pedindo para ele abaixar o farol, porque estava incomodando as pessoas. O Fábio recua para trás ali com 3, 4 passos. A distância ali de 5 metros é muito difícil. Uma pessoa hoje, um horário de 3 horas da manhã, uma pessoa dentro de um veículo, a altura do Maruan, ele tinha aproximadamente, pouco mais ali de 1,60 m. Ele dentro de um veículo que é uma caminhonete, ele ainda tem dificuldades ali para realizar o disparo, para fazer exatamente aquele tiro naquele local. E as pessoas que têm a prática do tiro esportivo sabem exatamente qual é a dificuldade disso. Primeiro, a visibilidade, que era no momento noturno, a dificuldade dele de tirar o braço ali para fora e também colocar o corpo, o rosto para fazer a empunhadura e fazer a mira, existia uma dificuldade, só que para ele ali, para o atirador, não houve essa dificuldade. Ele apenas colocou o braço esquerdo para fora, apertou o gatilho e com um único disparo acertou a cabeça do Fábio, que infelizmente foi a óbito. Um crime bárbaro que, como eu estou dizendo aqui, até hoje a defesa e o próprio Maruan, ele alega inocência. Ele diz que não foi o autor do disparo. Só que a promotoria, com as provas, e é o que está acontecendo nesse momento lá em Rondonópolis, o julgamento dele que foi para o tribunal de júri, que eles alegam que era assim o Maruan e esperam a condenação máxima dele nesse crime, Trindade. Agora, outro ponto importante é já da investigação que você compartilha com a nossa audiência, Arthur, é que essa caminhonete era uma caminhonete que não pertencia ao Maruan. Ela era uma caminhonete alugada e o rádio estava conectado ao Bluetooth do celular dele. Exatamente. Outras formas aí da promotoria ter esses embasamentos de prova. Esse veículo foi alugado, existiu ali, além das informações da locação do veículo que foi abandonado, da configuração do aparelho de som do veículo está configurado no aparelho do celular do Maruan. E outro detalhe, existe também testemunhas que alegaram que reconheceu ele lá no local. E existe também, que a promotoria guarda isso, uma imagem, ele entrando nessa caminhonete. Então são provas que caracterizam que o Maruan é o autor sim desse disparo. A defesa alega que não. Só que a defesa vem já protelando e conseguindo alguns habeas corpus também, protelando ali o dia, a data do julgamento, com alguns recursos, dizendo que não tinham prova suficiente. Então foi um embate jurídico que aconteceu desde a prisão dele, que aconteceu lá em Santa Catarina em 2023, e aí agora a terceira tentativa de julgamento que aconteceu, viu? Está nesse momento em trâmite lá no Fórum em Rondonópolis. A família do Maruan, do Fábio, está no local lá, os filhos, a esposa, que é a viúva, então eles estão lá acompanhando. Teremos também já atualizações de como está o andamento desse julgamento, que não tem hora para acabar. Assim como nós esperávamos que esse julgamento seria transmitido através de um link para que nós pudéssemos aqui compartilhar com a audiência, o Poder Judiciário entendeu que não vai ser disponibilizado isso, então só iremos aguardar o final do julgamento e passar aqui de que forma o júri vai entender se ele é culpado ou inocente. Arthur, estamos acompanhando ali imagens que mostram um dos momentos em que o Maruan foi preso. O Maruan, ele não tinha passagens pela polícia quando cometeu esse crime? Ou ele já tinha um histórico de violência? Apenas como ele tinha ali a menoridade, então ele tinha já algumas situações. Mas acontece que na época do crime, o Maruan, ele sumiu, como nós falamos aqui. O crime acontece ali em novembro, né? Início de novembro de 2018. E 3 meses depois ele faz a postagem. E aí acontece uma outra situação. Um ano depois, pouco mais de um ano, ele se apresenta à delegacia lá em Rondonópolis. Ele não foi preso naquele primeiro momento, ele se apresentou ali de boa vontade, até porque existiu aquela informação toda, ele ficou foragido. Ele se apresenta, ele ficou ali pouco mais de 3, 4 dias preso, saiu com o uso de tornozeleira eletrônica, que assim o Poder Judiciário entendeu. E aí acontece todas aquelas situações, né? Já no ano seguinte, o Maruan ele se envolve em uma briga lá na fronteira entre Brasil e Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro. Ele estava ali fazendo uma confraternização com os amigos, acabou que um ou outro ali teve um desentendimento. O Maruan foi alvejado por disparo de arma de fogo, ficou em estado grave, foi para São Paulo tratar, voltou. Aí aconteceu que em 2023 houve um pedido de prisão. Só que esse prisão ele estava de uma forma ali um pouco mais deturpado, sem compreensão do Poder Judiciário Nacional. Só que existiu uma outra situação. O Maruan ele estava em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina existiam informações de que ele estava envolvido em uma organização criminosa, que estava fazendo a venda de droga, tráfico de armas, e foi feita uma operação da Polícia Civil. E nesse ano de 2023 ele foi preso.
Ele foi preso por essa operação, além dele mais outras 3 pessoas, e desde então, de 2023, ele se encontra preso. De Santa Catarina, ele foi transferido para um presídio de segurança máxima em Porto Velho, e lá ele está, e é nesse local que ele está fazendo essa audiência por videoconferência. Eu vou pedir, Arthur, para a nossa produção, colocar 2 fotos que você separou para explicar o motivo. Essas 2 fotos aí são postagens na rede social que seria do Maruan. Exatamente naquele período. Mas né? É fake. Ela foi, porque existiu informações depois da promotoria que ele não foi para esse local. Existiu muitas situações, porque no dia do crime, o Maruan, ele vai para o aeroporto e existiu informação de que ele pegou um avião e foragiu. Essa postagem ele realizou e para despistar, para dizer que ele estava ali no litoral, com os amigos, a companhia ali de uma garota, fazendo ali o consumo de camarão, de bebida, como se não tivesse nenhuma preocupação pelo que estava acontecendo aqui em Mato Grosso. Então, assim, depois de um tempo foi ali comprovado pela promotoria que ele não estava lá, que não teve indício de que ele frequentou esse local, até porque esse local aí, lá no Nordeste, é muito conhecido e a própria promotoria fez contato com esse restaurante para saber, através de circuito de imagem, para saber se ele estava ali mesmo, se ele frequentou ou não, mas isso foi descartado. E isso gerou muita revolta também da população naquele período, porque já tinha 3 meses do fato, já tinha uma grande repercussão ali, a sociedade já comovida, e automaticamente aparece no Instagram dele ali a postagem dele comendo camarão. Então foi uma forma de afronto que assim a sociedade entendeu, e por isso, deixar claro, foi a forma como esse caso tomou essa proporção. Infelizmente, o processo ele se tornou sigiloso porque o Poder Judiciário entendeu que estava ocorrendo muita busca pelo processo da própria imprensa, da mídia, e eles pediram para que isso pudesse ser preservado. E assim foi entendido, mas não era porque era um caso ali de uma pessoa poderosa, de famílias poderosas, de pessoas que teriam influência naquele município. Pelo contrário, foi devidamente a forma covarde e como ele realizou o crime e da forma da repercussão como aconteceu. Então tudo isso fez com que a própria promotoria alegou, o Poder Judiciário disse que, olha, se fosse um caso diferente ou não, de uma pessoa simples que desse uma facada em outra pessoa, que não tivesse um poder aquisitivo, isso não teria grande repercussão. Pelo contrário, as repercussões acontecem devido à gravidade e à covardia do crime. Independente do poder aquisitivo ou não, nós que estamos hoje na linha policial sabemos disso. Agora, quando isso aconteceu em Rondonópolis, muitas pessoas até queriam questionar. O próprio juiz da época, o Dr. Wagner, da primeira vara criminal lá, ele foi muito categórico e ele embasava muitas vezes de não aceitar nenhuma liminar por parte da defesa. Então isso aconteceu. Apenas o ministro Gilmar Mendes do STF, quando ele deferiu ali que o julgamento não era para não ocorrer em 2023, foi devido a algumas questões de nulidade para não prejudicar a condenação. Então não houve, nem por parte do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso, nenhuma forma de proteção, nenhuma forma de benefício. Isso eu posso garantir, acompanhando todo o processo, que nunca ocorreu. Até porque essa imagem que volta para a tela cheia agora, ela é uma imagem fundamental para o processo, mas de fato é difícil identificar ali o motorista. Exatamente. Então por isso que é uma investigação complexa e por isso que tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público precisaram tratar esse caso com muita cautela e com muito cuidado para comprovar de fato e verdade que quem estava ali era o Maruan. Exatamente, é porque então, não tem como provar. Ali é uma caminhonete, a imagem na janela é muito prejudicada. Então como provar que ali estava o Maruan? Por isso todo esse cuidado, porque às vezes o acesso ao processo pode levar a uma atrapalhar da investigação, uma atrapalhar da ação do Ministério Público e da Polícia Civil. A gente entende. E o importante é que o culpado hoje seja condenado. O Maruan é o principal suspeito, até esse momento ele ainda é suspeito. A partir de hoje ele pode ser já condenado, mas está preso, ele não está em Rondonópolis, né, Arthur? Não, a informação que eu tenho é que ele está em Porto Velho, né? Está em Rondônia, no estado de Rondônia, e ele está nesse presídio de segurança máxima. Até conseguimos agora há pouco uma imagem dele por videoconferência, que foi o site Primeira Hora que realizou lá no fórum em Rondonópolis, mostrando ele com a cabeça raspada, com um óculos de grau ali de cor preto. Então assim, ele está nesse momento em um presídio de segurança máxima, porque existia uma grande possibilidade de fuga. Existe também indícios e informações de que ele pudesse estar envolvido em uma grande organização criminosa que faz aí a fronteira Brasil-Paraguai. Até por isso, quando foi feita a operação lá em 2023, que ele foi preso em Santa Catarina, ele estava com um grupo muito perigoso ligado a certa organização criminosa. Então,
existia esse risco dele ser resgatado ou fugir do presídio lá em Santa Catarina, como também se tivesse preso lá em Rondonópolis. Por esse motivo ele foi lá para Rondônia, nesse presídio de segurança máxima. Eu vou pedir para o pessoal que está na retaguarda aqui pegar essa foto que a gente conseguiu aqui, que mostra o Maruan nesse primeiro contato com o tribunal do júri. Ele provavelmente é a primeira pessoa a falar, a responder aos questionamentos do Ministério Público e a responder aos questionamentos também feitos pela própria defesa dele. Lembrando que a defesa até hoje levanta a tese, defende a tese de que ele não estaria nesta caminhonete. Mas para o Ministério Público não há dúvidas de que era ele quem dirigia a caminhonete e foi ele quem matou o Fábio com um tiro certeiro na cabeça. O Bluetooth ligado no rádio era do celular dele, a caminhonete foi alugada no nome dele. Coloca a imagem em tela cheia, coloca a imagem em tela cheia. Essa é a imagem, Arthur? Exatamente, essa é a imagem que tivemos acesso do site Primeira Hora, lá do fórum em Rondonópolis. Ele sentado ali, né, com a cabeça raspada e ouvindo já o início dessa audiência, que nesse momento iniciou por volta das 9h30 da manhã de hoje. E existe a possibilidade que essa audiência, esse julgamento estenda aí final da tarde, início da noite. E a família também está no local. Nós temos uma imagem também que retrata essa união dos filhos do Fábio. Eles estão lá também por essa busca por justiça já há quase 7 anos. Então tem os 2 filhos e a filha também lá, todos eles, além da viúva, pedindo e implorando para que a condenação máxima nesse caso seja apresentada. Como você falou, Trindade, o Ministério Público ele trabalha com provas, mas são provas que eles apresentam para fazer aquele indiciamento ou apresentar a denúncia. Por quê? Eles alegam que a defesa só questionam as provas, eles não apresentam prova de que não era o Maruan que estava dentro desse veículo. Já a promotoria tem indícios, como a própria comprovação lá da conexão do celular, as imagens e testemunhas. Então, assim, tem 3 ou 4 indícios que diz que era exatamente ele. O outro mais forte que a promotoria alega é que, se não foi você, Trindade, vamos lá, você é acusado de um crime, e aí está grande repercussão no Estado, você desaparece? É impossível você ficar ali mais de um ano foragido, sem se apresentar, falando que não sabia de nada. É impossível isso, sabendo que você era ali o principal suspeito. E depois de quase mais 1 ano e meio, você alegar que não era eu que estava ali. Então, existem indícios, fundamentos, e é baseado nisso que a promotoria pede a condenação máxima desse caso.